coletânea de relatos de hoje, o tema são bonecas amaldiçoadas. Você ainda que não é inscrito no canal, clique aqui e se inscreva. Não esqueçam de deixar o like e compartilhem esse vídeo nas redes sociais. E agora vamos ao relato. O primeiro relato de hoje é a boneca Stephanie Assombrada. Olá, Rafael. Eu me chamo Ana Luísa. Tenho 13 anos e já estive enviando outro relato. E eu venho aqui relatar um caso que aconteceu com a minha prima. Na época, eu era apenas um bebê. Bem, fiquem com o relato. Aconteceu por volta de 2008. Na época, a minha irmã havia ganhado uma boneca daquelas que tem tamanho de uma criança, a boneca Stephanie. Era noite, por volta de 8 horas. E estavam em minha casa a minha irmã, o filho da minha madrinha e meus outros 2 irmãos. Os nossos pais haviam me levado para o hospital para realizar a retirada de um tumor que havia em meu braço. Estavam todos na sala jogando videogame. E a boneca estava no quarto, em cima do guarda-roupas. Até que a luz da cozinha começou a piscar. Todos foram olhar e não acreditaram no que viram. A maldita boneca estava embaixo da mesa, sentada perto da luz. Ela estava com os cabelos todos arrepiados, um sorriso malicioso e olhos completamente vermelhos. Na hora, todos correram para fora de casa muito assustados. Aí meus pais chegaram em casa e, após relatar tudo a eles, o meu pai pegou a boneca e a destruiu a queimando. Bem, este é um relato curto, mas completamente verídico. E até hoje, a minha irmã tem pavor de bonecas. Boa noite. Próximo relato: bonecas dançarinas. Há alguns anos atrás, quando eu tinha 9 ou 10 anos, os meus pais mandaram meu irmão e eu para a casa dos meus avós, para passar o final de semana. Eles tinham uma velha casa de 2 andares e 3 quartos. O quarto principal era no andar de baixo, e os outros 2 eram no andar de cima. Eu fiquei no quarto que era da minha mãe, que era cheio de bonecos que eu colecionava quando pequena. Eu fui dormir cedo, porque estava cansado da viagem de 3 horas até lá. Eu dormi assim que deitei, mas acordei depois de algumas horas, sem sono nenhum. O meu irmão estava roncando alto no outro quarto, então eu levantei e fechei a porta do meu quarto. E aquilo foi assustador, já que eu tenho medo de escuro e geralmente durmo com a porta aberta. Eu decidi abrir um pouco as cortinas para deixar entrar um pouco de luz no quarto. Então acabei dormindo depois de um tempo, mas acordei com um som de música clássica, tocando suavemente no andar de baixo. Bem, eu não dei muita atenção àquilo, mas com o canto dos olhos eu pude ver sombras se movendo e sombras dançando. Eu olhei na direção da sombra e vi 4 pares de bonecas, vestidos formalmente e deitados no chão. Naquele ponto, eu já estava morta de medo. Tapei a cabeça com lençol e voltei a dormir. E quando eu acordei de manhã, os bonecos haviam se movido mais ainda e estavam a meio metro da minha cama. Eu os coloquei no lugar e não contei nada a ninguém sobre o que aconteceu. Alguns meses depois, os meus pais mandaram o meu irmão e eu para lá de novo, para passar o final de semana. E dessa vez, eu insisti em dormir no outro quarto. Eu me senti mais segura lá e dormi rápido. Mas no meio da noite, eu acordei com um som de música clássica tocando novamente. Boa noite. Próximo relato: bonecas assombradas e passos à noite. Boa noite, tenho algo verídico para trazer aqui para o canal. Os meus pais ainda moram na casa em que eu cresci, onde aconteceram algumas estranhezas comigo.
Ainda nos dias de hoje, apesar de não morar mais lá e já ser um pouco mais velha, eu não gosto nem de passar por lá. Nenhum outro membro da minha família sentiu o que eu sentia ou passou pelo que eu passei. Apesar de quando as minhas amigas da escola iam dormir em casa, elas sempre falavam que ficavam um pouco à vontade e às vezes ficavam assustadas por nada. Eu sempre fiquei assustada em casa, desde que eu me lembro. Particularmente no meu quarto. O meu quarto me assustava tanto que muitas vezes eu me recusava a dormir no meu quarto e acabava dormindo no quarto do meu irmão com ele. Eu também tinha muito medo das minhas bonecas e geralmente guardava elas no guarda-roupas ou colocava elas com o rosto virado para a parede, porque parecia que sempre que eu estava no meu quarto, elas ficavam me observando. Eu não tinha esse problema em nenhum outro quarto da casa e dormia bem confortável e numa boa nos outros quartos, ou se alguém dormisse comigo. Eu também não tinha problemas para dormir se eu não dormisse em casa. Os meus pais falam que mesmo quando eu era bebê, eu só dormia no meu quarto se alguém dormisse comigo. Eu ainda sinto medo quando eu entro no meu velho quarto e ainda não consigo dormir lá direito. Porém, eu não sei exatamente o que é a causa disso. Apesar da maioria das coisas estranhas que aconteceram naquela casa comigo terem sido no meu quarto, algumas coisas aconteceram em outros lugares da casa. E a maioria das coisas aconteceu quando eu tinha entre 7 e 12 anos. E eram coisas pequenas. Luzes acendendo e apagando, objetos mudando de lugar e de posição. Abaixo estão as duas coisas que aconteceu comigo quando eu me lembro com mais clareza. Um dia, estava eu brincando com duas amigas no quarto do lado do meu e do meu irmão. Às vezes, eu me recusava a entrar no meu quarto, a não ser que me obrigassem. Bem, nós já estávamos lá já fazia algum tempo, quando decidimos brincar com um brinquedo que ainda estava no meu quarto. Então nós fomos até lá para pegá-lo. O quarto não tinha nada de anormal quando eu entrei nele, além da sensação de desconforto que eu sentia sempre que entrava nele. Eu atravessei o quarto, peguei o brinquedo que estava embaixo da janela e então eu me virei para sair do quarto. E quando eu estava no meio do quarto, olhando a porta, eu ouvi um clique. E o barulho do mecanismo de uma bailarina mecânica que eu tinha começar a funcionar. Eu virei para trás e a bailarina estava dançando. E o clique que eu tinha ouvido era o botão de ligar sendo movido. Eu fui até ela e a desliguei. E depois voltei para as minhas amigas e contei a elas o que tinha acontecido. Nós tentamos encontrar uma explicação racional para tudo aquilo. Bem, talvez achei que uma das minhas amigas, que estava brincando com aquela boneca meia hora antes, ter deixado ela ligada. Mas na hora, eu descartei essa possibilidade, pois eu tinha ouvido o clique dela sendo ligada. E também, quando eu entrei no quarto, ela estava desligada. A segunda coisa estranha aconteceu algum tempo depois. Eu acordei no meio da noite, enrolada no lençol e no cobertor. E eu fiquei lá por uns 15 minutos sem sono. E então, eu ouvi passos do lado de fora do meu quarto. Eu achei que devia ser o meu irmão ou a minha mãe, que eram as duas únicas pessoas na casa naquele dia. Mas os passos passaram os quartos deles e entraram no meu. Eu ainda estava embaixo das cobertas. E como eu nunca tinha ouvido passos fantasmas antes, o meu primeiro pensamento foi que era um ladrão. Eu fiquei bem imóvel embaixo do cobertor, para que o ladrão não soubesse que eu estava ali e não me machucasse. Os passos passaram pela minha cama
e foram até o gaveteiro do lado da janela. Então, eu ouvi o barulho de uma das gavetas abrir e fechar bem rápido por umas 5 vezes. Eu sabia que era a mesma gaveta, porque foi uma gaveta que era um pouco grande para os apoios dela, e por isso ela sempre rangia quando abria e fechava. Eu achei estranho um ladrão abrir a mesma gaveta várias vezes, mas ainda assim eu estava convencida que era um ladrão. Então não me movi, e daí eu olhei por debaixo do cobertor. Os passos então passaram pela minha cama, saíram do meu quarto, desceram pelo corredor e pareceram sair da casa, apesar de eu não ter ouvido nenhuma porta abrir ou fechar. Eu esperei por uma meia hora para ter certeza que o ladrão estivesse saído, e então saí correndo para o quarto da minha mãe e falei para ela que tínhamos sido roubados. A minha mãe foi ver se o meu irmão estava bem, e ele estava babando de tanto dormir. E assim, nós fomos ver o resto da casa, e ela não encontrou nenhum sinal de que alguém estivesse entrado na casa ou roubado algo. Todas as janelas e portas estavam fechadas e trancadas, e foi só então que eu pensei no fato de poder ter sido visitada por algum fantasma. A minha mãe tentou me convencer de que eu estava dormindo, ou que talvez fosse o meu irmão querendo pregar uma peça em mim. Bem, eu sei que eu estava completamente acordada, e nunca ouvi o som do meu irmão entrando no quarto dele depois de ter ouvido os passos saírem da casa. A maioria das estranhices parou quando eu entrei na adolescência, exceto o som dos passos. E depois dessa noite, eu continuei a ouvir os passos no meio da noite, normalmente lá pelas 4 da manhã. E apesar de ouvir eles com pouca frequência, e deles nunca mais entrarem no meu quarto, às vezes eu ouvia os passos correndo pelo corredor e tentando abrir as 2 portas do final dele que ficavam trancadas. Era uma porta do escritório do meu pai e a outra era o armário onde a minha mãe colocava toalhas e a roupa de cama. Esses passos continuaram até quando meu irmão se mudou de casa, provando que não podia ser ele tentando me assustar. E como eu mencionei antes, ninguém mais da família presenciou alguma coisa de estranho na casa. Só uma vez que o meu irmão falou que 2 vezes acordou de noite com o som de passos do lado de fora da janela dele. Porém, ele pensou que fosse algum ladrão. Bem, desde que eu saí da casa, eu já morei em 2 casas diferentes. E até agora, nada de estranho me aconteceu. Mas aquela sensação de ser observada no meu quarto ainda continua. Boa noite. Próximo e último relato: Brinquedos Assombrados. Olá, boa noite. De novo? Olá, boa noite. Eu vou começar dizendo que essa história aconteceu com a minha mãe. Bem, e não pode ser a mais assustadora de todas as histórias, mas é uma história verídica. Eu tinha somente 8 anos de idade e estava dormindo quando aconteceu. Então, eu tenho somente a palavra da minha mãe. Era primavera de 84 e já eram depois da meia-noite. Todo mundo estava dormindo, menos a minha mãe. Bem, todo mundo era a minha irmã mais velha, o meu irmão mais novo e eu. O meu pai estava fora por causa do trabalho. Bem, depois de ver televisão até tarde, a minha mãe decidiu ir dormir. A casa tinha 4 quartos e todos os quartos ligados por um corredor. O quarto do meu irmãozinho era o último do corredor, enquanto o da minha mãe era o primeiro. Ela estava sozinha tentando dormir quando ouviu o som familiar de brinquedos.
Era alto e estava vindo do quarto do meu irmãozinho. Bem, ela não ligou no começo, achando que era ele brincando com alguns carrinhos ou algum outro brinquedo. Mas depois de algum tempo, não conseguimos dormir. E então, ela logo gritou: "Gustavo, vai dormir!" E o barulho parou por alguns segundos. Então, começou novamente. Uns 3 minutos passaram e o barulho dos brinquedos continuavam. A minha mãe, que estava bem irritada agora, decidiu levantar e colocar o Gustavo na cama. A luz do corredor estava acesa, enquanto a luz do quarto dele estava apagada. Ela caminhou até o quarto com os brinquedos ainda fazendo barulho. A cerca de 2 passos do quarto, o barulho parou. E quando ela entrou no quarto, ela viu que os brinquedos estavam todos arrumados nos seus devidos lugares. E nem um carrinho fora do lugar. E muito menos sinal do meu irmão. Parece que ele tinha ido para o quarto da nossa irmã mais velha mais cedo naquela noite. E nós 3 já estávamos dormindo fazia muito tempo quando a minha mãe ouviu os barulhos dos brinquedos. Ela ficou parada na porta e os pelos do corpo inteiro dela se arrepiaram. Bem, ela não se assusta facilmente, mas virou e saiu correndo para o quarto dela. Trancou a porta e ligou para o meu pai para falar o que tinha acontecido. Bem, não que ela sabia o que tinha acontecido, mas ela não conseguiu falar com ele, pois ele tinha pegado um voo de última hora para ir para São Paulo. Pois a avó dele, a minha bisavó, tinha falecido mais cedo naquela noite. Coincidência? Eu acho que não, mas este fato certamente me assustou. Boa noite. Bom, galera, esses foram os relatos de hoje e o tema foi Brinquedos Assombrados. O título do relato é O Meu Bisavô Enfrentou um Lobisomem. Olá, Rafael. Eu me chamo Ana Luísa. Sou inscrita no canal há um bom tempo. E o que vou relatar aqui não aconteceu comigo, e sim com o meu bisavô por volta de 1887, no município de Marco, no Ceará. Eu vou narrar o relato como se fosse ele. Aqui, há muito tempo, era uma região de mata, poucas casas, e eu estava em casa com a minha esposa e o meu filho. Bem, chamamos ele de Neném. E na época, ele tinha entre 9 a 10 anos de idade. Bem, aqui sempre foi um lugar calmo, e de casas bem afastadas umas das outras. Mas durante uma certa noite de quaresma, escutamos barulhos fortes do lado de fora da casa. Eram sons de pisada muito forte no chão, e na hora eu não dei muita importância. Até que em um certo tempo os cachorros começaram a grunhir e saíram correndo feito loucos. Bem, isso aconteceu por volta de 2 da madrugada. Me levantei, peguei a minha espingarda junto com meu filho e fui ver que diabos era aquilo. A minha esposa me pedia para eu não ir. Bem, mas como eu sou muito teimoso, eu fui mesmo assim. Quando saio lá fora de casa, eu logo me deparo com uma criatura horrenda estraçalhando os cachorros. E essa coisa tinha quase 2 metros de altura, uma pelagem muito escura, dentes que saíam da boca, e a sua cabeça parecia a de um pastor alemão. Bem, o seu corpo não era humano. A criatura possuía garras enormes e olhos vermelhos que brilhavam no escuro. E aquela coisa parecia ter vindo do inferno. Na hora, eu ali com a espingarda em punho, meti um tiro na perna da criatura. Aquela coisa deu um urro de arrepiar, e então saiu correndo mata adentro. Entrei para dentro de casa e fiquei a noite toda esperando aquele cão do inferno retornar.
mas como aquilo não retornou, eu acabei dormindo. Durante a manhã, eu fui até a cidade fazer as compras da casa. E quando eu passei em frente à delegacia, o delegado me chama e logo fala: "Olá, velho homem. Ficou sabendo que encontraram um homem muito ferido na região onde o senhor mora? E estão falando que foi tiro." E assim que o delegado disse isso, na hora eu pensei: ele é o bicho que eu vi ontem. E daí eu contei tudo ao delegado. E o delegado me olhou assustado e logo falou: "Ó, homem, muito obrigado. Você pegou a criatura que há muito tempo procurávamos." O delegado me agradeceu e quis até me dar uma recompensa. Porém, eu não aceitei. Bem, este relato se passou com meu avô e foi apenas um dos vários relatos que ele me contou. E logo eu trarei para o canal muito mais relatos contados pelo meu bisavô. Bem, ele já faleceu há muitos anos. E essa história segue de geração a geração. Boa noite. Bem, galera, esse foi o primeiro relato de hoje e agora vamos passar para o segundo relato, que se chama A Casa do Sobrenatural. O que venho relatar não se passou comigo, mas sim com dois amigos meus, no ano aproximado de 1995, no mês de agosto. Um desses dois amigos era proprietário de uma pequena casa de madeira em uma praia praticamente deserta, estando o vizinho mais próximo a mais de 8 quilômetros. Desta forma, a casa era muito isolada, sem luz e sem água encanada. E o que se via à sua volta era mato fechado, uma pequena horta de milho, alface, etc. Bem, era normal que nos juntássemos em grandes grupos, e então íamos para esse local pescar. Porém, nesta oportunidade, por motivos pessoais, apenas o dono da casa e mais um estavam livres para ir à pescaria. Então, esses meus amigos foram para lá em uma sexta-feira à tarde, com muito sol e uma leve brisa. O dia passou muito bem, e por volta das 19 horas se recolheram, sendo que a casa foi toda fechada por causa dos mosquitos. As velas foram acesas e a massa com salsicha estava prestes a ser servida. E foi quando se ouve uma forte batida na precária porta da frente. Assustados, eles perguntaram quem era, se dirigindo à mesma. Porém, não obteram resposta alguma. E logo se deu novas batidas muito mais forte. E segundo eles, a porta estava prestes a cair. Então, tomados de toda a coragem que restava, eles se armaram com paus e facas. E eis que o barulho cessou. E seguiram-se alguns minutos de absoluto silêncio. E nem grilos, aves ou ventos se manifestavam. O ambiente estava muito carregado. E sem o menor aviso, logo se deu início a passos ao redor da casa. E pelas frestas da janela, vultos podiam ser vistos circulando ao redor. As batidas às portas tornaram a ocorrer, agora acompanhadas por violentos arranhões nas paredes e nas poucas janelas da casa. Parecia um ataque de uma multidão, que pisoteavam e arrancavam tudo nas pequenas hortas em torno da casa, que parecia que logo sucumbiriam a tamanha violência. A coragem que anteriormente armou estes rapazes se foi tão logo quanto começou. Bem, eles que nunca foram ligados à fé, ao contrário, por vezes zombavam da fé alheia, trancaram-se em um pequeno cômodo e pediram ajuda divina. E isso tudo durou por volta de 1 hora, que parecia ter se tornado dias.
E eis que subitamente uma forte lufada de vento arrebatou a porta, invadiu a casa e apagou a única vela que até então iluminava o ambiente. E o silêncio tomou conta de todo o local. Novamente as batidas pararam, os passos cessaram e a única coisa a fazer barulho eram os corações apavorados de dois meninos, que neste momento achavam que estavam condenados. Porém, os grilos tornaram a compor uma leve sinfonia junto às aves noturnas e o forte vento da região. E mais que rapidamente eles fecharam a porta e a escoraram com móveis e foram se abrigar em um canto, atentos a qualquer barulho. Pegaram no sono e quando acordaram arrumaram as suas coisas e saíram da casa, que para sua surpresa estava intacta. Não havia marca alguma nas janelas e tampouco no chão. A horta estava intacta, como se nada tivesse ocorrido. E até hoje, ninguém sabe o que pode ter ocorrido, mas todos concordam que não foi nada normal. E tanto eles como eu nunca mais voltamos naquela casa, que ficou abandonada naquele local ermo e distante. Boa noite. Bem, galera, esses foram os dois relatos de hoje. Você ainda que não é inscrito aqui no canal Elite Oculta, não esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e não esqueçam também de deixar o seu like. Boa noite. Então vamos lá. Olá a todos do canal, o meu nome é Bruna e vou contar o meu relato que aconteceu comigo no ano de 2014. Eu era jovem e gostava de balada, bailes, enfim. Eu moro na cidade de São Paulo. Então, nessas noitadas, eu conhecia várias pessoas de todos os tipos. Até que conheci um rapaz que vou chamar aqui de Fábio. Eu e o Fábio nos dávamos muito bem. E eu me envolvia cada dia mais, e ele aparentemente também. Eu enchia ele de presentes, e nós sempre saíamos juntos para vários lugares. Até que depois de um tempo, o Fábio mudou e começou a me tratar friamente e querer terminar o relacionamento. Tava na cara que ele estava conhecendo outra pessoa, porém eu não quis aceitar isso. Ele pedia para terminar e eu não aceitava de jeito nenhum. Ele me bloqueou do telefone celular dele e não me respondia de jeito nenhum no Facebook. Logo pensei em fazer um feitiço de amarração. E pois bem, eu fui atrás de alguns feitiços e orações de amarração, até que encontrei uma oração poderosa de São Cipriano para trazer a pessoa amada de volta. Bem, eu fiz oração com tanta fé e força de vontade, e depois de 2 dias, sem nenhuma ligação e mensagem do Fábio, ele me ligou dizendo exatamente o que a oração dizia. Na oração, dizia que ele iria me ligar dizendo que me amava e que cuidaria de mim por toda a minha vida. Bem, eu me tremi toda, porém, estava feliz, pois tinha recuperado meu grande amor. Passado um tempo, eu e o Fábio terminamos novamente, e eu não senti desejo de fazer uma nova amarração. Eu deixei ele seguir a vida dele, porém, a minha estava só no início de um grande pesadelo. Eu comecei a ouvir vozes, e as vozes eram tão intensas que eu colocava um fone de ouvido com música alta para me livrar daquele tormento. Comecei a ver vultos e não conseguia dormir à noite. Acordava na madrugada com alguém me batendo forte e eu sem entender nada, com medo daquilo ser coisa da minha cabeça. Bem, até que uma noite eu vi uma coisa horrível atrás de mim na cama. Era um bode misturado com um lagarto grande, e eu só conseguia ver o rosto da criatura. Aquilo estava me olhando e sorrindo para mim. A criatura tinha dentes como de uma pessoa, olhos vermelhos e chifre.
Eu orei a Deus e pedindo para me livrar daquilo tudo. E como Deus é Pai, Ele me livrou. Daquele dia em diante, eu comecei a frequentar a igreja e fazia oração de libertação. E hoje eu sigo a minha vida em paz. Porém, se eu tivesse continuado fazendo aquela oração, talvez eu não estaria aqui hoje. E mesmo sem gostar de contar essa história, eu estou passando aqui para deixar claro para vocês não se meterem com esse negócio de amarração, pois eu vivi vários dias de tormento. Boa noite. Vamos aqui para o segundo relato. Invocando espíritos. Esse relato também não tinha nome, foi eu que coloquei o nome. Eu dei uma lida aqui mais ou menos. Então vamos lá. Isso foi algo que aconteceu com a minha tia, a irmã da minha mãe. A minha tia fazia o jogo do copo do seguinte jeito. Ela pegava um espelho, escrevia o alfabeto nele, escrevia os números e escrevia um sim e um não. Então, ela pegava um copo leve e pequeno. A minha mãe sempre falou para eu não brincar com isso. E ela elaborava muito bem a sessão de tortura pela qual eu passaria se eu desobedecesse ela. E por causa disso e outras coisas, eu nunca tive vontade de fazer isso. E depois de ler algumas histórias sobre as pessoas que fizeram, eu me sinto aliviada por nunca ter feito a brincadeira do copo. Agora vamos para o relato. O meu tio era um alcoólatra de carteirinha, até o dia que ele morreu. Ele foi internado uma vez em uma clínica de recuperação bem longe de casa. A minha tia decidiu que ia fazer o jogo do copo para perguntar se as coisas melhorariam. Ela estava fazendo isso com as duas filhas dela, as minhas primas, e o plano era tentar fazer contato com o meu avô. Mas acabou contatando a minha avó, e ela se recusava a deixar qualquer outro espírito se comunicar com a minha tia. A minha tia e as minhas primas começaram a provocar o espírito da minha avó. Bem, e não me perguntem por quê, pois eu não tenho ideia do que se passou pela cabeça de titica delas para elas fazerem isso. E para a surpresa delas, o copo pulou no ar, rodando, e caiu no chão do lado delas. Bem, eu não sei se elas continuaram com o jogo depois disso, ou se pararam. Parar com aquilo era o que qualquer pessoa em pleno juízo teria feito, mas eu não duvido daquelas três. Depois disso, coisas começaram a acontecer. Na casa dela, a cozinha fica do lado da sala de jantar e o telefone fica na sala. Às vezes, quando ela falava com a minha mãe no telefone, você podia ouvir os armários batendo na cozinha. Ele ou ela tirava as panelas do armário e usava como se fosse uma bateria. E isso acontecia mesmo durante o dia. E quando a filha mais nova dela estava na escola e a mais velha trabalhando, ela sempre estava sozinha em casa. A garagem divide uma parede com a cozinha e o portão da garagem está sempre trancado. E não tem nenhum outro jeito de entrar lá a não ser pelo portão. E às vezes, quando você estivesse na cozinha conversando, dava para ouvir batidas na parede. Às vezes, você podia ver a sombra de um homem ou um espectro observando você. E outras coisas também aconteciam. Mas essas são as coisas mais marcantes. Depois que o meu tio saiu da clínica de recuperação, ele foi comemorar a melhora dele enchendo a cara. E ele nunca deixou de beber, o que custou o trabalho dele e também estava destruindo o casamento. E o que levou ele a tirar a própria vida mais tarde. A minha tia vendeu a casa depois disso. Então, não tem como saber se coisas estranhas ainda acontecem por lá. Bem, este é o meu relato. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite. Vamos aqui para o nosso terceiro e último relato, Namorado Fantasma. Essa história aconteceu comigo em junho do ano passado,
Naquela época, eu estava um pouco deprimida. Era semana do Dia dos Namorados e eu não estava com ninguém. O meu namorado tinha acabado fazia pouco tempo e eu estava deprê. E todas as minhas amigas tinham saído com seus namorados e não tinha ninguém para me fazer companhia. Bem, eu fui para o meu quarto, tranquei a porta e comecei a ouvir música e ler revistas sozinha lá dentro. Então a rádio que eu estava ouvindo começou a tocar uma música romântica que eu adorava ouvir com o meu namorado. E a saudade bateu. Eu comecei a ficar deprimida e a chorar. Eu deitei na cama e fiquei ouvindo a música e chorando baixinho. De repente, eu ouvi do nada um som de shh, como se alguém estivesse tentando me acalmar. Eu fiquei meio assustada porque a porta do quarto estava fechada e o som estava vindo de dentro do quarto. E quando eu estava me acalmando, caiu do nada uma rosa na minha frente, na minha cama, como se alguém estivesse saltado do teto. Aí eu pulei da cama, mas não tinha ninguém no quarto e ninguém no armário, e muito menos embaixo da cama. A porta continuava trancada e eu estava no 5º andar de um prédio, e era impossível alguém ter entrado pela janela, que também estava com o vidro fechado. Bem, depois disso, nunca mais nada de estranho me aconteceu. E o título do relato de hoje é Experiência com Magia e Falsas Amizades. Então vamos lá ver do que o relato se trata. Olá, me chamo Luiz, tenho 18 anos, sou da região Nordeste, em uma cidade bem famosa do Rio Grande do Norte. Bem, eu venho através deste relato fazer um desabafo e um alerta para aqueles que se aventuram a mexer com o sobrenatural. Eu comecei meio que ficar super viciado no assunto do sobrenatural. E eu tinha até o livro negro de São Cipriano. E quando completei 15 anos, eu fiz uma espécie de ritual para atrair uma pessoa que eu gostava. E deu tudo certo. A pessoa que antes me rejeitava passou a ser um doce comigo e não largava mais do meu pé. E nesse meio tempo para cá, eu vim fazendo rituais e praticando magia. Bem, uma certa vez, eu fui fazer um ritual de magia negra para tentar me comunicar com um amigo próximo que faleceu devido a um afogamento. Eu simplesmente não aceitava o fato dele ter partido tão novo. E feito o ritual, eu comecei a ter pesadelos constantes. Comecei a ver vultos negros, ouvia sussurros e muito mais. Até que em uma manhã, eu vi nitidamente uma serpente negra em cima da mesa da cozinha, em posição de ataque. A cobra olhava em meus olhos com a língua para fora. Bem, isso tudo me chocou bastante. Eu procurei ajuda e consegui a ajuda de uma mãe de santo. E com banhos, orações e rezas, as coisas se amenizaram. Bem, mas pulando para o foco do relato, o meu grupo de amigos é formado por 6 pessoas. O Everton, o Nathan, Gabriel, Cauã e Daniel. E eu. Mas eu sempre me identifiquei mais com o Daniel e o Cauã, pois a gente era o trio inseparável do bonde. E acontecia até brigas com outros guris, quando era para defender o nosso grupo. Enfim, éramos inseparáveis. Mas aconteceram certas coisas com o grupo, entre brigas, desentendimentos, discussões e humilhações, até que o Cauã e o Daniel brigaram feio comigo, me julgando falso. Então paramos de nos falar, e foi aí que tudo começou.
Comecei a sonhar que os meus amigos morriam de formas grotescas. Tive pesadelos em que eu era esfaqueado pelas costas e diversos acontecimentos que eu julgo sobrenatural. Até que uma noite, eu estava sozinho em casa, me deitei na cama e comecei a ter várias crises de choro. Eu sentia um vazio no peito, uma sensação horrível. Até que com a visão periférica, eu vejo um vulto enorme, com mais ou menos 2,70 m de altura. E aquele vulto era todo escuro. E no rosto daquela criatura só havia 2 bolas brancas no lugar dos olhos. E aquilo parecia saltar para fora. E foi quando a coisa começou a falar comigo mentalmente. Bem, e a coisa dizia: tudo e todos que você ama, eu tirarei de você. E depois que eu me livrei daquele transe, eu fechei os olhos e comecei a orar pedindo para aquilo ir embora. E também eu pedia proteção. Mas aquela coisa parecia não se importar, pois cantava uma música macabra, onde misturava línguas que eu não sei quais eram. E depois de uns 10 minutos, aquilo parou de cantar e simplesmente foi embora. A coisa parecia ter sugado todas as minhas energias. E de alguma forma, eu apaguei e só acordei no outro dia exausto. E parecia que eu havia caminhado uns 20 quilômetros sem parar. Bem, eu fiz os meus afazeres. E depois eu fui acender umas velas para fazer um ritual de purificação. E eu acendi as velas no fundo do quintal, atrás de umas bananeiras. Mas quando de repente, do lado oposto das velas, eu vejo algo soprando e apagando as velas. E de repente, eu via tudo em chamas. E logo apareceu uma criatura demoníaca que dançava sobre uma pilha de corpos, e eram corpos humanos. Eles gemiam e pareciam chorar de dor. Aquele ser parecia o mesmo vulto negro da noite passada, só que esse tinha seios de mulher, usava uma saia e tinha cabelos com falhas e pequenos chifres negros, que não eram muito visíveis. A expressão da criatura era sempre séria, e aquilo dançava uma dança muito macabra e ficava de cabeça para baixo, tipo quando uma pessoa planta bananeira e fica de ponta cabeça. E a partir daí, eu não me lembro mais de nada. Só sei que acordei no outro dia na minha cama. Depois desses acontecimentos, eu fui procurar desesperadamente por ajuda espiritual. E encontrei. Eu fui a um pai de santo conhecido no bairro. Fiz uma consulta e ele me revelou que os meus ex-amigos teriam lançado um feitiço para me enlouquecer. Uma macumba muito forte feita em cemitério. Eu, na mesma hora, fiquei pasmo e não entendia o motivo deles terem feito isso comigo. Bem, o pai de santo perguntou se eu queria lançar o feitiço de volta. Ao que eu respondi com ódio no coração que sim. Ele me cobrou R$50 e fez o trabalho. Semanas depois, eu fico sabendo que o Cauã tinha sido internado em uma clínica de reabilitação para ex-usuários de drogas. E o Daniel tentou tirar a própria vida por 2 vezes, e ele dizia ser perseguido por um demônio que usava saias e dançava com um facão na mão. Bem, depois disso, nada mais de ruim aconteceu comigo. Bem, este é o meu relato. Espero que com isso eu possa alertar os jovens a não brincar com o sobrenatural. Boa noite. Bem, galera, agora vamos passar para o segundo relato. O segundo relato se chama O Senhor das Sombras. Olá, Elite Oculta.
O meu nome é Maine, eu tenho 16 anos e moro no estado de Minas Gerais. Eu não vou falar o nome da cidade para não me identificarem. E essa história ocorreu comigo e com a minha família. E morávamos em nossa antiga casa, aqui em Minas. Em uma certa noite, em nossa casa, estava a minha família e o meu primo vizinho. E eu nessa época ainda era criança, de 5 a 6 anos. E eu me lembro que estávamos fazendo muito barulho. O som estava ligado, etc. Bem, tínhamos acabado de jantar e a nossa janela estava aberta, dando para o cercado da rua que era de terra e tinha pouca iluminação. Então, vimos do lado de fora um homem negro nos vigiando ali na cerca parado. Não deu para identificarmos quem era, mas ele era mais negro que a própria escuridão. E também tinha uma capa e um chapéu negro. Então pensamos que se tratava de um bêbado chamado Manelim, que morava um pouco perto da nossa casa, mas não era ele. Então, o meu pai logo pegou seu facão e tentou arremessar naquela coisa, já sabendo ele que não era coisa desse mundo. E o facão, quando bateu naquela coisa, não fez impacto nenhum, e logo caiu no chão. Então meu pai chamou meu primo e pediu a ele que fosse na cozinha e pegasse tocos de lenha para jogar naquela coisa. O meu pai foi jogando as lenhas, uma por uma, naquela criatura, e não estava fazendo efeito nenhum, pois aquela criatura tinha uma força tão forte que quando as lenhas acertavam naquele homem, logo se lascavam ao meio. O meu pai, vendo que as lenhas estavam acabando, decidiu fechar a janela. Bem, eu não me lembro muito bem, mas parece que aquela criatura estava empurrando a janela, tentando arrombá-la. Mas mesmo assim, o meu pai conseguiu fechá-la. Posso dizer que aquela foi uma noite muito tensa, da qual eu nunca mais vou me esquecer. Boa noite. Então, o relato de hoje, o título é Bruxas, Fantasmas e OVNIs. Então vamos lá. Olá, Rafael. Antes de tudo eu vou dizer algo. O que eu estou prestes a contar nunca foi contado para ninguém fora da minha família. E há anos nós temos guardado isso só para nós. Bem, são duas histórias que aconteceram no final da minha adolescência e a última quando eu me tornei militar. Aqui vai a primeira. Para as férias de família, o meu pai decidiu ir a um retiro na parte central do país, não muito conhecido, pois queríamos um pouco de paz. E um amigo do meu pai sugeriu um resort em Goiás, falando que era muito bom e muito calmo. Era um lugar muito bonito, bem quieto e não tinha muitos turistas. Nós nos hospedamos em uma pequena e confortável pensão familiar. Bem, e lá não havia mais ninguém hospedado além de nós. Os donos da pensão eram um casal com um filho de 1 ano de idade. E essa pensão era um pouco mais longe da cidade do que as outras, e ficava na margem de um lago. E do outro lado do lago tinha uma casa, que parecia estar abandonada. E apesar de ser uma área muito bonita, com lago para pescar, nadar, etc., nós ficamos surpresos de não ter nenhum turista ou alguém da cidade naquela região. Porém, nós estávamos muito felizes, já que queríamos paz e silêncio. No dia seguinte, lá pelas 2 horas da tarde, depois do almoço, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão mais novo e eu decidimos ir caminhar um pouco. O bebê dos donos da pensão e a babá dele, que era da região, decidiram vir conosco. E nós andamos por cerca de 1 quilômetro,
seguindo a margem do lago. E foi quando vimos uma mulher num vestido vermelho embaixo de uma árvore. Eu achei estranho que eu podia ver a sombra da árvore, mas não a dela. E quando chegamos perto da mulher, ela sorriu e começou a chamar o bebê. Nós acenamos para ela, mas assim que a babá viu ela segurou o bebê o mais forte que podia e saiu correndo. Nós ficamos meio confusos, sem saber o que tinha acontecido, mas achamos que algo tinha acontecido ao bebê. Então fomos atrás dela para ver se podíamos ajudar. Nós corremos por alguns metros e quando eu me virei para trás para ver a mulher, ela havia desaparecido. Nós estávamos em uma área completamente aberta, sem mato nenhum. Ali só havia grama, e a única árvore que havia por ali era a árvore que a mulher estava embaixo, mas eu não conseguia vê-la mais. E ela não poderia ter ido para lugar nenhum sem que eu pudesse vê-la, exceto subir na árvore, mas mesmo assim, ela teria que subir muito rápido, o que eu acho difícil. O meu pai olhou para trás e também não viu ninguém. Então, todos nós voltamos para a pensão. E quando falamos o que tinha acontecido para os donos da pensão e para outros habitantes do local, eles acreditaram e falaram que a mulher de vermelho era na verdade uma bruxa e coisas estranhas aconteciam na casa do outro lado do lago. Inclusive, podiam ouvir o som de bebês chorando. E depois de ouvir isso, o meu pai, que é uma pessoa muito supersticiosa, resolveu ir embora de lá e voltamos para casa. Segundo fato, isso aconteceu com a minha família e um amigo de família quando estávamos viajando. E depois de dirigir o dia inteiro, resolvemos parar em algum lugar, pois já era bem tarde, por volta de 00:30. Nós encontramos um hotel que tinha sido uma casa, numa cidade que tinha pelo caminho. Bem, ali no hotel, nos registramos para passar a noite. O nosso amigo queria dormir no espaço aberto. Então armou uma barraca de camping no terreno na frente do hotel. Nós pegamos 2 quartos, um para os meus pais e um para o meu irmão e eu. E desde o momento que entramos, podíamos sentir uma presença nos 2 quartos. Mas estávamos cansados demais para fazer algo em relação a isso. O meu irmão e eu simplesmente desmontamos nas nossas camas, mas acordamos cerca de 1 hora depois, por volta de 2:30 da madrugada. E ali estávamos nós sem conseguir dormir mais. E nós dois sentimos uma presença no nosso quarto que agora estava bem frio, mesmo estando no meio do verão. Bem, eu estava precisando ir até o banheiro. E ali, sendo uma casa que tinha sido transformada num hotel, o banheiro ficava fora do quarto, no fim do corredor. Eu fui ao banheiro com a sensação que tinha alguém me seguindo. E mesmo no banheiro, eu senti que estava sendo observado. Aquilo foi muito assustador. E quando eu voltei, o meu irmão estava assustado e sentado na cama com a luz acesa, falando que tinha alguém andando pelo quarto. Nós decidimos acordar os nossos pais para falar o que estava acontecendo. Mas assim que entramos, vimos que eles também estavam acordados e estavam passando por uma situação parecida com a nossa. Nós 4, então sentamos juntos numa roda e começamos a rezar. Nós, imediatamente, nos sentimos muito melhor e ficamos o resto da noite acordados e rezando. Na manhã seguinte, o nosso amigo perguntou o que estávamos fazendo
andando no nosso quarto a noite toda, ao invés de dormir. Ele falou que viu 3 ou 4 pessoas andando, abrindo e fechando as cortinas no meu quarto. O estranho foi que não tinha ninguém lá a noite toda, pois estávamos todos no quarto dos meus pais e não no meu. Bem, não é estranho que essas duas histórias que aconteceram durante a minha adolescência aconteceram nas férias da família? Bom, aqui vai o terceiro fato que aconteceu comigo. O ano era de 1996 e eu era militar naquela época. Certo dia, eu recebi um chamado pelo rádio para ir até a casa de um sargento que trabalhava no mesmo destacamento que eu. Eram 9 horas da noite de uma terça-feira. Fomos até o local, encostamos a viatura e ficamos de frente para o portão. Observamos que a porta da sala estava aberta. Porta essa que fica de frente para a rua. Eu e o meu companheiro entramos, pois militares não costumam deixar portas abertas dessa maneira. Entramos até a porta da sala, chamamos, mas ninguém respondeu. Eu disse para o meu parceiro que fosse pelo lado de fora da casa, pois havia quintal ao redor da casa, e eu entrei pela sala. E ao entrar, eu observei que a sala estava meio que escura, e que também estava tocando uma música em volume bem ambiente, como se alguém estivesse ali escutando. Fui até o quarto e nada. E depois fui para a cozinha e nada também. Estava parado próximo a uma porta que dava acesso ao quintal na parte de trás da casa. E quando olho em direção à porta da sala, eu notei uma criatura. Eu digo criatura porque notei que não se referia a nada desse mundo. Aquilo estava ali, como se estivesse me espiando pela porta. Dava para ver sua cabeça e parte dos seus ombros. A cabeça era apresentada e sem cabelo. Possuía olhos negros, os lábios bem finos. Desviei o olhar e fiquei olhando para o chão. Eu não quis encará-lo. Mas dava para perceber que ela coisa muito estranha. Bem, eu não sabia o que fazer. Então coloquei bem devagar minha mão sobre o meu coldre e fiquei aguardando qualquer reação da criatura. Mas foi quando de repente eu resolvo encará-lo novamente e ele já não estava mais lá. Depois perguntei ao meu colega se ele viu alguma coisa de estranho por lá. E ele me respondeu que não havia nenhuma novidade. Bem, eu não contei esse ocorrido para ninguém. O tempo foi passando e a minha transferência para a capital estava já saindo. Até que uma bela manhã eu fui acordado por aquele sargento daquela casa que havíamos investigado. E ele me disse que já havia saído a minha transferência. Bem, e era isso que ele dizia. Anderson, acorde! A sua transferência já saiu e o seu tempo por aqui já acabou. Agora você conhecerá novas pessoas. Você já viu tudo o que tinha que ver por aqui, até o que não deveria ter visto também, certo? Bem, escutando aquelas palavras, eu não tive dúvidas de que ele sabia de tudo. Bem, eu não sei o que foi aquilo que eu vi, mas nunca mais vou esquecer. Bem, Fael, esses foram os 3 fatos sobrenaturais que aconteceram comigo. Também sei de outras histórias que aconteceram com familiares e amigos. E em uma outra oportunidade eu trarei aqui para o canal. Boa noite. Bem, galera, esse foi o relato de hoje. E lembrando a vocês que hoje às 20 horas tem relato aqui no Elite Oculta. Você que não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Boa noite.